Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de dia 25 de dezembro. Feliz Natal para todos vocês. Que Deus abençoe a tua família com paz, com amor, com alegria, com esperança nesse dia, em nome de Jesus. É uma alegria poder estar com você aqui nesse dia e que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia ali em Provérbios capítulo 12, verso de número 14. Isso, 14. Provérbios 12, 14. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, que nós comemoramos, celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo teu muito amor foi dado por nós, veio a este mundo por nós, deixou a sua glória para se fazer homem, se humilhou para que nós pudéssemos ser salvos. Nós te louvamos por isso. Nós te amamos, Pai, de todo o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. E nós te pedimos, Senhor, abençoa todos. Abençoa com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler então Provérbios, capítulo 12, verso 14. Daqui a pouquinho nós temos o devocional com a pastora Ana. Hoje às 9h30, a oração da noite, às 21h30. Você é o nosso convidado. E aqui em Provérbios, capítulo 12, verso 14, a palavra de Deus diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Eu tenho dado muita ênfase a isto que é claro no livro de Provérbios, o princípio espiritual da lei da semeadura. E aqui nós vemos ele falando, Provérbios de Salomão 12, 14, falando do poder da palavra, mas também do poder das ações. Não é só o que eu faço que conta, mas é o que eu falo também. E o inverso também é verdadeiro, não adianta eu só falar e eu não fazer. Amém? As palavras têm poder, mas elas precisam ser acompanhadas também de atitudes. Por isso que é tão fácil, muitas vezes, trazer sobre si maldição, porque parece mais fácil reclamar, murmurar, amaldiçoar, do que falar uma palavra de bênção, uma palavra edificante e também colocar a mão na massa, trabalhar. Né? Como diz aqui, o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Ou o bem, se o que ele fez foi o bem, ou o mal, se o que ele fez foi o mal. Versículo de número 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Aqui fala de algo interessante, o auto-engano. Sabe, a pessoa quando ela tem uma ideia, uma visão completamente distorcida de si mesmo, que tem o seu ego inflado. E aqui fala do insensato. Esta pessoa ela é considerada alguém insensata, que vive no auto-engano, que ela pensa ser uma coisa que ela não é, ela age como se ela fosse uma pessoa que ela não é, e ela também tem o seu ego inflado, né? Acha que é muito importante, como dizem por aí, a última bolacha do pacote. E isso são características do insensato. Ele não consegue admitir, amados. O insensato ele é capaz de admitir que ele está errado. O insensato ele não tem essa capacidade. Ele pensa que sempre está certo, que sempre ele tem razão. Já o sábio é diferente do insensato. O sábio, aquele que então tem bom senso, ele prefere ouvir a instrução, diferente do insensato. Lembra que ele não aceita a correção, ele não aceita a disciplina, diferentemente do sábio, que ele ouve a instrução, porque ele abandonou o mau caminho. Ele quer continuar andando no caminho reto. Ele experimentou o caminho do Senhor. E, amados, depois que nós experimentamos o caminho do Senhor, nós não queremos mais sair dele. Nós não queremos sair dele.
E é isso que esse texto está falando. Versículo 16: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Amados, o insensato tem outra característica. Ele não tem controle próprio e ele com facilidade se deixa provocar. Qualquer coisa é motivo para ele explodir. Qualquer coisa é motivo para ele falar coisas que são impróprias. Então essa é uma característica do insensato, não ter controle próprio e com facilidade ele se deixa provocar. O sábio não. O sábio ele ignora o insulto, ele ignora a injúria. Muitas vezes as pessoas olham para o sábio e pensam assim, por que ele não reagiu? Porque ele é sábio. Por que ele não deu uma resposta à altura? Porque ele é sábio. Nós lemos, não adianta nós lançarmos as pérolas aos porcos, né? Não adianta achar que o insensato vai te ouvir. Nós estamos vendo aqui que ele vive no auto-engano. Ele tem o seu ego inflado. Ele não aceita instrução, ele não aceita correção, ele não aceita disciplina. Então o sábio, ele ignora o insulto, a injúria. Amados, para o sábio, brigar é uma falta de dignidade, é uma falta de amor próprio. E ele não deixa, o sábio não deixa que palavras duras, palavras também torpes, saiam dos seus lábios, porque ele é sábio. Versículo de número 17. O que diz a verdade manifesta a justiça. Perceba uma coisa, olha a diferença. Este dizer a verdade, amados, não é o tal do sincerão. Não é disso que ele está falando. O que diz a verdade manifesta a justiça. A verdade é a palavra de Deus. É a única palavra, é a única verdade que manifesta a justiça. Não existe outra verdade que vai manifestar a justiça, a não ser a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, mas a testemunha falsa, a fraude. Então, enquanto o sábio, ele diz a verdade, ele manifesta a justiça, o insensato, ele produz a fraude, ele gera fraude porque ele é uma testemunha falsa. Então, amados, o ímpio, ele não hesita, o insensato, ele não hesita em falar mentiras. Há pessoas, amados, que elas estão tão acostumadas a mentir que ela nem percebe mais quando ela está mentindo. A própria mentira dela é uma verdade. Eu conheço pessoas que são assim. A verdade, a mentira que ela conta é verdade para ela. Versículo de número 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Amados, a fala perversa, ela sempre vai prejudicar os outros. Enquanto que uma fala dócil, amorosa, com sabedoria. Como, amados, há uma diferença muito grande. Você pode falar a mesma coisa, mas se você falar sem sabedoria, se você falar no momento errado, ela vai machucar outra pessoa. Ela não vai ser medicina para outra pessoa. E o que o texto está dizendo aqui, mas a língua dos sábios é medicina. Amados, existe sempre a hora e o modo, o tempo e o modo certo. Amém? Quando nós não temos sabedoria, nós não sabemos qual é o tempo, então nós jogamos fora estas palavras. Nós provocamos a ira do outro. E também há o modo, a maneira de falar. E a maneira de falar faz toda a diferença. Versículo 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Aqui nós podemos trazer para o nosso dia a dia e lembrar que a mentira, como nós conhecemos, né, tem perna curta. Que a falsidade logo ela é descoberta. Que pode-se enganar alguns por algum tempo, mas não pode enganar a todos o tempo todo. Isso é o que esse texto está também nos ensinando aqui. Sempre nós tiramos algum ensino, algum princípio desses versículos. Esgotamos isso? Não, poderíamos falar muito mais sobre cada versículo aqui, mas isso eu creio que para esse dia já basta. Versículo de número 20. A fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Amados, essa fraude no coração daqueles que maquinam mal é porque o intuito dele, nós falamos um pouco sobre ontem, o objetivo é enganar as pessoas, é prejudicar as pessoas. É levar vantagem, sabe, amados? Tem alegria no mal, tem alegria em fazer o mal. Ele não precisa de um motivo para fazer o mal,
né? Nós vimos isso também já, eu acho que hoje é quarta-feira, nós vimos isso, se não me falha a memória, no domingo. Não precisa haver motivo para o insensato, para o ímpio fazer o mal. Ele faz porque ele tem prazer em fazer o mal. Versículo de número 20 diz: a fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Então, é o princípio da semeadura, né? Ela vai voltar para você. O que eu falo vai voltar para mim. Então, eu preciso sempre pensar antes de falar. Porque se eu estiver falando por uma motivação errada, se eu estiver falando porque eu tenho ira, estou irado, porque eu abrigo um sentimento escondido contra aquela pessoa e aquela é a oportunidade de falar o que eu sempre quis. Amados, nós precisamos tomar cuidado, porque tudo que eu falo, ele vai voltar. Nós lemos no primeiro versículo lá, no versículo de número 14, que diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Então, o que sai da minha boca, eu vou me fartar. O que sai da minha boca vai voltar para mim. Então, eu preciso pensar, tudo que eu vou falar para alguém, isso vai voltar para mim também. Versículo de número 22. Os lábios... versículo de número 21, né? Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Olha que forte é isso. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Aqui tem aquele sentido que nós já temos falado bastante, de que a casa do insensato, ela não permanece de pé. Então vem a chuva para todos, vem a tempestade para todos, vem, os rios, né, as inundações vêm para todos, vem, mas o justo ele não vai sofrer nenhum agravo, ele sobrevirá, nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas já o perverso ele é apanhado em cheio, porque a sua casa não resiste. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Amados, abominável ele tem um significado muito forte. É um ódio extremo. Abominável tem o significado de ódio extremo, ou seja, algo, eu quero repetir, algo que enoja o Senhor. Isso é algo abominável. É algo que enoja o Senhor. Por isso é melhor ficar em silêncio do que mentir, do que seus lábios proferirem mentiras. É isso que esse texto está dizendo. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, se de um ele se enoja pelas mentiras, do outro é o seu prazer, porque fala a verdade. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Uma das características do homem prudente é que ele é discreto, ele não é orgulhoso. Já o insensato, ele fala demais, ele é precipitado nas palavras. Esse texto nos fala um pouco disso. Estamos falando um pouco disso nesse texto. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. É aquilo que nós falamos já do ocioso, do preguiçoso, etc. A ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra o alegra. Como é importante, amados, alguém que traz palavras de vida, palavras amorosas, de consolo. A medicina já comprovou, por exemplo, as doenças psicossomáticas que vêm, por exemplo, da ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma forma de medo. Então, amados, nós temos que seguir o que a palavra diz, lançar as nossas preocupações na mão do Senhor, e Ele vai cuidar de nós. Mas nós também temos a responsabilidade para com o nosso próximo, amados, de trazer uma palavra de esperança, de ânimo, de fé, de olhar com fé, de tirar todos os entulhos, talvez, que foram jogadas sobre aquele irmão, aquela irmã, sobre o próximo, e dizer para ele, não vai dar certo, fique tranquilo, siga firme em frente, siga o caminho da verdade, siga o caminho do Senhor, ande com Jesus, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Versículo 26, estamos quase terminando. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Então nós temos que tomar cuidado em qual caminho nós estamos andando, com quem nós estamos andando. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente.
Também fala aqui sobre a ociosidade, sobre a preguiça. Essa palavra assará, ela só aparece neste lugar em todo o Antigo Testamento, para você ter uma ideia. Tanto que se busca o entendimento do que significa exatamente esse assará, a caça, que parece, né, quando nós olhamos num primeiro momento tão simples. Na verdade, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amados, o caminho do sábio é totalmente diferente do caminho do insensato. O sábio segue o caminho do Senhor, da palavra de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele não quer sair desse caminho. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este domingo, dia 25, que nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, porque o Natal para nós é Jesus Cristo. Nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor nos deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe as nossas casas com toda sorte de bênção. Abençoe as nossas famílias, as famílias que vão estar reunidas nesse dia. Que seja um dia, Senhor, de muito amor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça, por gentileza, de dar like. Vê se você é inscrito ainda no canal. Também coloque nos comentários o teu pedido de oração e compartilhe com quem você ama também. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, um forte abraço e um Feliz Natal para todos. Deus abençoe.